declara que ele abriu aquela igreja, ele declara que conhece as obras daquela igreja, ele declara o poder daquela igreja, que é permanecer obedecendo a palavra e não negando o nome dele. Ele declara honrar aquela igreja diante dos inimigos, fazer os inimigos ver que ele te conhece, que ele te ama. E no versículo 10, ele envia um elogio para a igreja de Filadélfia. Por que ele fará tudo isso? Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Aleluia. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aleluia. Existe um dia que Deus vai punir as pessoas que habitam sobre a terra e que não se converteram ao Evangelho de Jesus. Mas existe um povo que será poupado dessa punição, como está escrito ali no livro de Malaquias, capítulo 3. Quer ver? Malaquias, se você quiser, só leia. No capítulo 3, no versículo 17, diz assim: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitas das vezes não há diferença aqui na terra, para quem está consagrando a sua vida, para quem está renunciando ao pecado, servindo ao Senhor e quem não está. Às vezes a gente olha e acha até a vida do outro melhor do que a da gente, que está servindo ao Senhor. Mas Jesus disse que haverá um dia em que ficará notória a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Um dia, irmão, no dia da visitação do Senhor, no dia da ira do Senhor sobre o mundo, aqueles que servem a Deus serão poupados da grande tribulação, serão poupados da condenação. Mas aqueles que não se aprontaram a servir a Deus, esses serão punidos. E naquele dia ele vai ver: por que eu não servi ao Senhor? Porque a vida passa tão rápido. E eu abandonei o Senhor, eu deixei o Senhor por conta de coisas passageiras. E agora eu estou aqui encrencado. E aquele que estava servindo o Senhor, que eu achava que não ia acontecer nada com ele está entrando para o gozo do teu Senhor. Irmão, sirva ao Senhor enquanto há tempo. A porta ainda está aberta da salvação. Mas Jesus disse que um dia ela vai se fechar. E quando essa porta se fechar, e nós já vimos aqui que é Ele quem tem a chave, é Ele quem fecha a porta, não haverá mais solução. Mateus 25 fala sobre essas coisas. Então aproveita a oportunidade, o dia da salvação é hoje. As pessoas vivem dizendo: tem um tempo certo para todas as coisas. Só tem uma coisa que o tempo é hoje, é a salvação. O resto tem tempo certo mesmo, mas o tempo da salvação, o dia da salvação é hoje, agora, já, no presente. Então não perca a oportunidade. E no versículo 11, é o que eu quero frisar bem aqui, é o que Jesus alerta para a igreja de Filadélfia: venho, Senhor, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Glória a Deus, aleluia. Foi aqui, irmãos, que Ele levantou hoje. Foi aqui que Ele me levantou hoje. Foi aqui que Ele me restaurou hoje. Aleluia. Eu venho, filha. Eu vou voltar. Quando vocês menos esperar, eu voltarei com os anjos do céu. A Bíblia diz que todo olho vai ver. Ele voltará com poder e grande glória. Não mais como marceneiro, filho de José e de Maria, mas agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem a autoridade sobre todas as coisas dos céus e na terra. Ele voltará. Aleluia. Ele disse para mim nessa noite, nesse dia: conserva o que você tem. Eu volto, eu vou voltar. Isso é um fato, quer o mundo acreditar ou não, eu voltarei. Aleluia. E o que você tem que fazer? Conservar o que você tem. Por quê? Para que ninguém tome a sua coroa. Coroa fala de recompensa. E Jesus está dizendo: você tem que conservar aquilo que eu te dei, para que ninguém arranque de você e naquele dia você perca a sua recompensa. Irmãos, uma coisa é conquistarmos as coisas de Deus.
aquilo que temos conquistado. E é o que muita gente não faz. Tem muita gente que vem na igreja e o Senhor Jesus, Ele cura a pessoa. E tem gente aqui, nessa situação, que foi curada aqui pelo Senhor Jesus de uma enfermidade que já o afetava há muito tempo. Mas ele não conservou a cura. Voltou a tomar remédio de novo. Tirou o poder que tinha colocado no Senhor Jesus naquele dia e voltou para o remédio. Não conservou a cura. E o Senhor Jesus está nos ensinando que nós não podemos só receber as coisas da mão dele, mas temos que conservar e reter. Tem muita gente, irmãos, que é liberto do vício, que é liberto do pecado. Vem para o Senhor Jesus, Ele faz a obra de libertação. Mas na primeira vez o pecado ele vai bater na sua porta de novo. Você pode ter certeza disso. E é justamente na sua fraqueza. Aquela sua fraqueza que o diabo costumava te dominar lá fora, é essa fraqueza que ele vai tentar te derrubar do princípio ao fim. Ele não vai mudar a estratégia. E a pessoa vem e Jesus liberta, porque está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Então, se Jesus me liberta do pecado, se Jesus me liberta do vício, se Jesus me liberta da prostituição, se Jesus me liberta dessas coisas que eu cometia lá fora antes de conhecê-lo, eu tenho que conservar essa libertação. Aleluia. Quando a tentação vem, quando esse pecado vem de novo, eu digo: não. Eu resisto, eu domino a minha carne, eu digo não, porque eu tenho que conservar o que ele. Aleluia. Para que ninguém tome a minha recompensa. Tem pessoas, irmãos, que a gente ora pedindo um emprego. E tem gente que é só coração. Porque às vezes a pessoa é tão difícil, né? Às vezes é preguiçosa, não tem responsabilidade para chegar no emprego na hora, para manter os seus compromissos, honrar a sua palavra. Aí a gente ora e Jesus vem e concede um emprego à pessoa. Passa ali um mês, 2, 3, às vezes não sai nem da experiência. E não conserva o emprego que tem. Jesus está dizendo: conserva o que tens, o que eu te dei. Tem pessoas que oram e esperam no Senhor por um casamento. Quando o Senhor Jesus abençoa e dá o casamento, não consegue conservar, porque é difícil de relacionamento. Não consegue ceder, não consegue. Hoje em dia os casamentos duram muito pouco, porque as pessoas não conseguem conservar relacionamentos. Outras fazem amizade com uma facilidade, a mesma facilidade que faz, desfaz também. Porque não consegue conservar nada. E o Senhor Jesus continua dizendo para nós: conserva o que eu te dei. A Bíblia diz que toda coisa boa vem do Senhor. Ele descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Então é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos quer uma vida próxima, uma vida abençoada e coloca na nossa mão as bênçãos. Mas se nós não sabermos conservar, na mesma medida que nós recebemos, nós perderemos, o prejuízo será pior. Existem casais, irmãos, velhos, casais que eu conheço, mais de 20 anos de casado, que até hoje não aprendeu a lidar um com o outro. Não aprendeu a se respeitar, não aprendeu a conviver bem, harmonicamente, porque não conserva aquele amor do início, não conserva o respeito, não conserva o ceder, porque casamento é ceder muitas das vezes. E tem gente que perde porque não sabe conservar. Existem servos do Senhor que recebem uma porção grande, principalmente nos encontros com Deus aí nos retiros. Você já viu, irmão? Tem irmãos que vai para lá e acha que a culpa é dos outros depois, quando ele não consegue o perdão. Vem cheio da unção, falando em línguas, no maior reteté, aí passa um pouco aqui na igreja, começa a esfriar. A igreja está com algum problema, porque não estou mais sentindo aquilo que eu senti aquele dia. Você não conservou, você não cuidou. O que é conservar? É cuidar, é manter, é ficar ali. O ditado diz que quem ama, cuida. Então, quando você quer conservar, ou quando alguma coisa é bom para você quer conservar, você quer cuidar, você tem que tomar cuidado com aquilo ali, para você não perder.
E existem muitas pessoas que perdem a presença do Espírito, que perdem os dons que Deus deu, que perdem aquilo que Deus deu de novo, porque não conseguem manter, não conseguem conservar, não conseguem cuidar daquilo ali. Não tem nada, irmãos. Não tem nada que nós recebamos e pronto. E aquilo vai ficar ali para sempre, sem uma conservação, sem uma manutenção. Vai precisar da nossa vigilância, do nosso cuidado, do nosso conservar para que se sustente. Por isso que Jesus está falando conosco hoje. Existem pessoas, irmãos, que vêm aqui na igreja e Jesus está aqui de braços abertos, esperando. Inclusive, irmãos, o Senhor, Ele falou algo tremendo conosco esses dias. Ele falou conosco que nós temos feito muito errado a obra dele, que eu ando muito preocupado com isso. Na questão de falar para as pessoas aceitar Jesus, está errado. Ele diz que é Ele que tem que aceitar as pessoas. Nós temos que orar para Ele. Senhor, aceita esse pobre pecador aqui, perdoa os pecados dele, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, ajuda ele a te servir, inclui ele no teu reino, Senhor. Glória a Deus, aleluia. É assim que nós temos que fazer, porque o santo é Ele, nós somos os pecadores. E tem muita gente que vem e o Senhor Jesus prepara tudo para receber essa pessoa, a fim de que ela se atraia por Ele. Aí ela até se atrai, acha lindo, né? Todo mundo amando Jesus, vai dizer, Jesus deve ser muito bom. Eles choram, eles gritam, eles batem palma, eles sorriem. Eu vou querer também. Aí vem naquela animação, naquela fé, recebe a palavra, recebe Jesus, sai daqui todo abençoado, eu vou te servir pro resto da minha vida. E não conserva a fé. Passa os dias, o vento derruba, porque o desânimo, ele vai vir para todos nós. A adversidade, ela vai vir para todos nós. E o Senhor tem ensinado que na adversidade, em Romanos 12, diz que nós temos que ser pacientes na tribulação, na adversidade. A adversidade, ela é um projeto de Deus para lhe moldar e te moldar. Existem coisas dentro de você e dentro de mim que tem que sair para fora para o Senhor curar. E isso só sai mediante adversidades. Se tudo estiver bem, isso fica escondido dentro de nós. É igual a doença. Quando nós temos uma doença, nós vamos no médico e ele faz uma bateria de exames para descobrir e depois aplicar o remédio. Conosco também é a mesma coisa. Se existe algum mal em nós que o Senhor quer transformar, Ele deixa acontecer uma adversidade, Ele até promove uma adversidade para fazer isso fluir, para Ele te libertar disso. Glória a Deus. Tudo tem propósito, irmão. Tudo tem propósito. Agora o Senhor nos ensina porque nós não queremos adversidade. Seja paciente na adversidade. Espera. Fica quieto, não faça nada, deixa que eu estou trabalhando. E muitas das vezes é em nós, não é nas pessoas, é em nós, para o nosso bem. E aí tem muita gente que não conserva nada, está sempre vazio de tudo. Irmãos, tem pessoas que não conservam nada na vida, é inconstante. A Bíblia diz que pessoa inconstante não pode receber nada do Senhor. Tem pessoas que mudam de profissão constantemente. Tem pessoa que muda de casa, de cidade, muda até de família constantemente, porque não consegue conservar nada. E a questão não é só receber do Senhor, mas é também conservar, é manter, é cuidar, para que o Senhor possa nos dar a recompensa. Se tem duas coisas que o Senhor Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, para eles conservar, era a obediência, a palavra e o fazer a obra, e também a perseverança. Não existe vitória sem perseverança. Não adianta você servir o Senhor só por um tempo e pensar que você vai receber a sua vitória. Você precisa perseverar em servir ao Senhor e tudo que Ele tem para você virá com o tempo. O Senhor usa a perseverança nossa até para ganhar a nossa alma. Agora nós precisamos aprender a conservar. Se nós queremos receber uma recompensa das mãos do Senhor, precisamos conservar o nosso trabalho. Tem pessoas que têm uma facilidade para ganhar vidas.
mas também uma facilidade para expulsar elas da igreja. E o Senhor está nos ensinando não só conquistar, o conquistar é importante demais. E é o Senhor que traz sobre nós essas conquistas. Mas a outra coisa importante também é conservar o que o Senhor tem nos dado. Eu tenho certeza que eu e você temos algo que o Senhor deu. O Senhor me deu algo. O Senhor me dá dons. E muitas das vezes eu tenho que aprender a conservar esse dom para não perder aquilo que Ele me deu e perder a recompensa que Ele tem. Muitos não cuidam do seu dom. Se eu tenho o dom da palavra, eu tenho que orar e esquadrinhar a palavra do Senhor, para Ele me mostrar a revelação, porque só é dada pelo Espírito. A revelação da palavra do Senhor só é dada pelo Espírito Santo. Por isso tem muita gente aí pegando um monte de coisa. Inclusive aí agora, e Jesus falou sobre esses tempos finais, muitos falsos profetas se levantando. Agora a onda aí é não chamar Deus mais de Deus. Agora não pode usar esse nome para Deus. Muita coisa nova saindo por aí, irmãos. Mas conserva o que você tem. Conserva o que Deus te deu, uma fé simples, uma fé firmada na palavra, uma fé sem muitas coisas. Tem muita gente que quer muitas revelações, quer muitas coisas dentro da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é simples. E Paulo diz em 1 Coríntios, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, que Deus dá sabedoria aos simples. E Deus usa as coisas que não são para aniquilar as que são. Eu vou ler para você o texto, verso 11. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 1 Coríntios 1:26. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Glória a Deus. As pessoas querem estudar demais e trazer novas revelações para as coisas de Deus. Mas Jesus está nos dizendo: conserva o que você já tem. Conserva o que eu já te dei. Conserva aquilo que eu já fiz na sua vida. Conserva o que eu já te entreguei até aqui, para que ninguém tome o que eu já te dei. Se existe, irmãos, se ele disse que para ninguém tome, que ninguém tome, é porque existe alguém querendo roubar. Roubar aquilo que Jesus já nos deu. E ele nos disse que existe alguém que tem uma missão, que é roubar, matar e destruir. Então quem quer roubar-nos é o Satanás. Ele que está por trás dos projetos de roubo. E ele quer roubar aquilo que o Senhor nos deu. Porque se ele conseguir roubar a tua unção, ele conseguir roubar os teus dons, ele conseguir roubar aquilo que Deus já te deu, aquilo que o Senhor já colocou sobre a sua vida, vai chegar um tempo que você vai desanimar de buscar e vai largar esse negócio de lado. Então o que Jesus falou para aquela igreja hoje se estende a todos nós, discípulos dele na igreja de hoje. Conserva o que você tem. Eu vou voltar a esta terra. Um dia Jesus entrou aqui, irmãos, como um homem carnal, como eu e você. Ele cresceu no nosso meio, ele passou pelas adversidades, ele cumpriu a sua missão, ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu diante dos olhos de muitos irmãos. E ele diz que de lá ele vai voltar. Vai voltar para buscar um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que conserva o que recebeu do Senhor, que não deixa o que recebeu, que não joga o que recebeu, que não deixa perder o que recebeu. Glória a Deus. Aleluia. Você tem por obrigação conservar. E é só por causa disso. Porque ele veio sem demora. E olha que quando ele diz essas palavras, já se passou quase 2000 anos. Mas a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós. E 1000 anos para nós é como um dia para Ele. Então os tempos estão sob o controle do Senhor. Às vezes esse tempo, esses 2000 anos que nós estamos vivendo aqui, foi 2 dias para o Senhor.
E é por isso que ele diz: eu venho sem demora. Aleluia. É isso que temos que ter em mente, que o Senhor voltará. Porque se ele não fosse voltar, irmãos, não tinha problema nós perdermos o que ele já nos deu, não haveria recompensa nenhuma. Mas ele diz, primeiro ele diz: venha sem demora, conserva o que você tem, o que eu já te dei, para que ninguém tome a sua recompensa, para que ninguém te impeça de receber da minha mão a recompensa. Porque todos que trabalham para o Senhor receberão a recompensa. Em Hebreus 6, versículo 10, ele não só, irmãos, nos alerta a fazer, como continuar fazendo. Aqui nesse versículo, Hebreus 6, versículo 10, Paulo está escrevendo à igreja, aliás, o escritor de Hebreus, supõe-se que é Paulo, né? Não temos certeza. Mas pela maneira de falar, todos acreditam que foi Paulo que escreveu. Diz assim, no versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aos santos aqui é aos crentes, aqueles que creem no Senhor Jesus, que têm um compromisso com Ele. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, o mesmo cuidado ativo, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O que ele está querendo dizer é que você não só comece a fazer, mas que você continue fazendo. Que você faça até o fim, para que você possa receber o cumprimento das promessas, como aqueles que fizeram no passado e receberam. Irmãos, Deus não é só o Criador de todas as coisas, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. Aleluias. Deus criou o mar e Ele sustenta ele. É impressionante. Os ateus deveriam pensar nisso. Deus criou aquele mundaréu de águas e diz a Bíblia que Ele colocou limites. E aquelas águas não se espalham. Não é interessante? Que Ele sustenta aquilo lá. O poder de Deus. A Bíblia diz que Ele criou e Ele sustenta. É igual a igreja. O Senhor Jesus abriu e Ele sustenta a igreja. Glória a Deus. A natureza o Senhor criou e Ele sustenta. Os céus Ele criou e Ele sustenta. Ele fez uma promessa a Noé dizendo em Gênesis 9 que enquanto houvesse terra ia haver dia e noite, plantação e colheita, frio e calor, inverno e verão. Isso tem acontecido, porque Deus existe. E Ele não só cria as coisas, como Ele mantém todas as coisas. Aleluia! Deus. E é por isso que Ele nos ensina a conservar aquilo que nós temos. Conserve no seu casamento, conserve suas amizades, conserve o seu emprego, conserve aquilo que Deus tem te dado, o seu dom, trabalhe ele para que o Senhor te acrescente mais. Conserve a sua fé, conserve a sua alegria no Senhor. Conserve, irmãos, conserve. Deus nos sagrada de pessoas inconstantes, pessoas que ora é, ora não é. Conserva a tua profissão de fé que você fez diante do altar do Senhor. Conserva para que você possa receber a recompensa. Conserve a sua salvação. Não é só crer e ser batizado, não. É crer, ser batizado e permanecer nos ensinamentos de Jesus. Glória a Deus. Assim como Ele cria tudo e sustenta, você também recebe das mãos dele e tem que sustentar o que Ele te deu. Conservar o que Ele te deu. E é aí que é difícil. Mas o Senhor nos dá graça para conservar. E quando a gente pensa que não vai mais levantar, Ele vem e fala uma palavra dessa: filha, eu estou voltando. Está perto de tudo acabar. Conserva o que eu te dei. Conserva o que você tem. Não deixa ninguém tomar. Não deixa ninguém tocar. Conserva o que eu te dei. É para te levantar. É para te mostrar que os teus olhos têm que estar em Ele. Não é nas pessoas, não é na situação, é nele. Conserva o que Ele te deu. Fica de pé e vamos orar nesta hora. Aleluia. Pedir o Senhor